Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre reta, semirreta e segmento de reta. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Nessa primeira parte, nós vamos ver as posições relativas de duas retas em um mesmo plano. E de acordo com o exemplo que está sendo mostrado para vocês, que é essa imagem, que é uma parte de uma planta de uma cidade, vocês podem observar diversas ruas. E essas ruas são ruas que se cruzam e ruas que não se cruzam. E essas ruas, elas nos dão a ideia de retas. E essas retas que se cruzam ou que não se cruzam, elas possuem nomes especiais. Então, as retas que se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes, que possuem um ponto comum. E as retas que não se cruzam são chamadas de retas paralelas. E também temos as retas coincidentes, que são as retas que estão sobrepostas umas às outras. Um exemplo de retas paralelas, são as ruas que não se cruzam. Um exemplo de retas concorrentes são as ruas que se cruzam, que possuem um ponto comum. E as ruas que são exemplos de retas coincidentes são as ruas que possuem mão dupla, onde os carros vão e vêm, Essas ruas, elas podem ser consideradas como retas coincidentes. Agora eu trouxe para vocês um exemplo aqui de retas concorrentes. Então aqui, retas concorrentes, que nós temos um plano alfa. E aqui nós temos uma reta P e uma reta Q. E elas estão se cruzando e possuem um ponto comum, que é o ponto A. E esse exemplo aqui, nós podemos pensar aí nessa imagem, sobre as ruas, que se cruzam umas com as outras. Então, quando se cruza, tem ponto comum, então é uma reta concorrente. Aqui temos um outro plano, um plano beta, e temos a reta A e a reta B. E essas retas, a princípio, elas não se cruzam, porque elas estão sendo representadas até aqui. Aí coloquei esse pontilhado no restante, para representar que em algum momento elas vão se cruzar. Então, se elas vão se tocar em algum momento, como nós falamos que as retas, elas não possuem começo nem fim, nós podemos apenas fazer a representação de uma parte dessa reta no quadro ou numa folha de papel, Então, nós fazemos apenas a representação de uma parte dela, quer dizer que ela continua. E se ela continua, Então, e elas vão se tocar em algum momento, elas são chamadas de retas concorrentes também. Um exemplo nessa imagem que mostrei para vocês é um exemplo daquelas ruas que, a princípio, elas não se cruzavam e em certo momento elas vão se cruzar. Então, esse exemplo é de retas concorrentes. Na próxima parte, nós vamos ver as retas paralelas. Agora eu trouxe um exemplo para vocês de retas paralelas. Aqui nós temos um plano alfa e temos a reta R e a reta S. E essas duas retas, elas são chamadas de retas paralelas porque elas nunca vão se tocar, ou seja, elas nunca vão se cruzar. E se elas nunca se cruzam, então, são chamadas de retas paralelas. Como nós falamos, a reta não tem começo nem fim. Então, nós vamos imaginar ela seguindo em frente, as duas retas. E se nós percebemos que elas nunca vão se tocar, então elas são retas paralelas. Aqui temos um outro exemplo, o plano beta, a reta U e a reta T. E também podemos imaginar elas aqui na sequência, e observar que elas não vão se tocar. Se não vão se tocar, então, são retas paralelas. Então, essas retas paralelas, nós podemos relacionar, as ruas que não se cruzam, as ruas que não se tocam, podem ser consideradas aí retas paralelas. Na próxima parte, nós vamos ver as retas coincidentes. Agora eu trouxe para vocês o exemplo de retas coincidentes. E essas retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum. Diferente das retas paralelas que não possuem nenhum ponto comum e das retas concorrentes que só possuem um ponto comum, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. Aqui nós temos o plano alfa e temos a reta A e a reta B, que são retas coincidentes porque estão sobrepostas. E nessa reta nós podemos imaginar infinitos pontos em comum. E aqui nós temos o plano beta e temos a reta D e a reta E. E é uma reta coincidente porque estão sobrepostas uma à outra. E aqui nós podemos imaginar os infinitos pontos, que são em comum, porque uma reta possui infinitos pontos. Então, nessa reta coincidente, todos os pontos são em comum. Na próxima parte, nós vamos ver sobre semirreta.
Pessoal, agora antes de falar sobre semirreta, vamos lembrar um pouquinho sobre a reta. Então, a reta não tem começo nem fim e pode ser representada dessa forma. Então, aqui nós temos a reta P e essa reta, ela possui os pontos A e B e nós podemos representar essa reta dessa forma, colocando A, B, colocando um traço em cima e seta dos dois lados para indicar que é uma reta e que não tem começo nem fim. E agora vamos falar da semirreta. Então, a semirreta, ela é uma parte da reta, ela tem origem e não tem fim. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Temos a reta R e essa reta R, ela tem origem no ponto A e passa pelo ponto B e ela é infinita no sentido B. E nós podemos representar então essa semirreta desta forma, colocando a B, em cima nós colocamos o traço e colocamos a seta no sentido que ela não tem fim. No caso, né, após o B, ela não tem fim. Então, nós vamos colocar a seta somente deste lado, indicando que a origem foi em A. Então, por isso não tem seta do lado de A, porque foi onde ela iniciou. E aqui nós temos uma reta S, temos aqui os pontos A e B, e aqui nesse caso, a origem dessa semirreta foi o ponto B. E o lado que é infinito dela é passando pelo ponto A. Então, nós vamos representar dessa forma. AB, o início dela foi em B, então nós colocamos o traço e colocamos a seta pro lado, né, que ela é infinito, né? Então, podemos representar dessa forma. Na próxima parte agora nós vamos ver sobre segmento de reta. Pessoal, vamos lá então? Agora vamos falar sobre segmento de reta. Segmento de reta são segmentos que possuem extremidades e podem ser representados dessa forma. Então, aqui nós temos o ponto A e o ponto B, que são as extremidades desse segmento. E ele pode ser representado dessa forma. A, B, e em cima a gente coloca um traço e não vai ter seta, nem para a direita nem para a esquerda não temos seta. Então, sempre que tiver duas letras e um traço em cima, isso representa um segmento de reta. E esses segmentos de reta, eles podem ser segmentos consecutivos, colineares e consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Então, nós vamos determinar aqui os segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos são segmentos que possuem uma extremidade comum. Então, nessa representação que está sendo feita aqui, nós podemos determinar esses segmentos consecutivos. Nós podemos observar que aqui nós temos ponto A, B, C e D. E vamos fazer aqui então os segmentos consecutivos. Ó. Vamos colocar o segmento AB e esse segmento AB ele vai ser consecutivo ao segmento BC, porque aí vamos ter uma extremidade comum. Então, AB e BC são segmentos consecutivos. E agora vamos ver um outro segmento consecutivo que nós podemos observar, é BC e CD. Então, vamos colocar aqui, ó, BC e CD. Nós vimos que a extremidade comum é o ponto C, né? Ó, BC, CD. Então, a extremidade comum é o C, enquanto que aqui a extremidade comum foi o ponto B. E agora vamos ver segmentos colineares. Segmentos colineares são aqueles, né, que estão na mesma reta. Então, vamos observar aqui, nessa parte aqui nós podemos observar que só temos o ponto A e B, então não vai ter como nós determinarmos segmentos colineares nessa parte. Então, vamos observar essa outra parte aqui da reta. Então, aqui nós temos o ponto B, C e D, e aqui nós conseguimos determinar, então, os segmentos colineares. Então, vamos observar. Nós vamos colocar o segmento BC e CD estão na mesma reta. Então, eles são segmentos colineares. Nós não usamos aqui, então, o AB, porque o AB, o ponto A não está na mesma reta. Então, os dois segmentos aqui colineares são BC e CD. E agora, segmentos consecutivos e colineares. Para ser consecutivo, tem que ter extremidade comum. Para ser colinear, tem que estar na mesma reta. Então, nós podemos observar aqui, ó, que nós temos os segmentos colineares, eles também, né, são consecutivos. Então, vamos colocar esses dois aqui, ó. BC e CD são consecutivos e são colineares. E vamos ver se tem mais algum segmento que a gente pode estar colocando. Olha, se a gente colocar o segmento BD, qual outro segmento que a gente pode estar olhando que vai ter uma extremidade comum aqui para ser consecutivo também e colinear? Nós podemos observar o CD, ou a gente ainda pode colocar, ó, o BD e o BC, ó, BD
e o BC. Então, eles estão na mesma reta, então são colineares. E eles todos possuem uma extremidade comum, então eles são consecutivos. Então, consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre reta, semirreta, segmento de reta e os segmentos que nós acabamos de ver, né? Segmentos consecutivos, segmentos colineares e segmentos consecutivos e colineares ao mesmo tempo. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.